Começando, Senhor Deus, hoje, Pai, nesse dia 2 de setembro de 2024, o estudo, Senhor Deus, do capítulo 2 do livro 2 Coríntios, Senhor Deus, onde a mensagem, Senhor Deus, uma das mensagens nesse capítulo é a respeito de sermos cooperadores de Deus, Senhor, que a gente possa entender o que é isso. Como é que pode Deus, que comanda todas as coisas, que é dono de todas as coisas, na palavra dele, ele permite que apareça essa expressão em que somos cooperadores dele, na obra dele. E a gente entendendo, Senhor Deus, a gente se sente honrado, Senhor Deus, com isso, a gente se sente privilegiado, Senhor Deus, de cooperar contigo na tua obra, na obra que o Senhor tem aqui na terra, na obra que o Senhor tem com a nossa família, na obra que o Senhor tem com os nossos conhecidos e amados, ó Pai, em toda a terra. Que o Senhor possa, Senhor Deus, falar ao nosso coração, de uma maneira bem particular, Senhor, que a gente possa entender. E também, Senhor Deus, enquanto estudamos, enquanto nos dedicamos, Senhor Deus, ao estudo da tua palavra, a nossa oração continua sendo aquela, Senhor Deus, que depositamos no teu altar. O Senhor cuide das nossas vidas, cuide, Senhor Deus, da nossa parentela espalhada, Senhor Deus. O Senhor cuide, Pai, daquilo que a gente não pode cuidar, daquilo que a gente não tem condição de cuidar. Enquanto estudamos a tua palavra, Senhor Deus, que o Senhor possa vir com teu poder de cura sobre as nossas vidas, Senhor, onde há dores, onde há doenças, Senhor, que o Senhor possa estar tocando, Senhor Deus, com teu toque de cura, tua mão de cura, Senhor, passando o teu óleo, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, Senhor, sobre a nossa casa, Pai, que haja proteção tua, Senhor. Envia teus anjos, Senhor Deus, guardadores, ministradores da tua presença, Senhor Deus, ao nosso encontro, Pai, para que eles nos ajudem também nessa missão, Senhor Deus, de sermos imitadores seus, de sermos, Senhor Deus, embaixadores teus aqui na terra, Pai. Nós te louvamos, Senhor Deus, bendizemos o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Queremos colocar a nossa mente também diante de ti, para que o Senhor entre com o controle da nossa mente, Senhor Deus, que não haja nada, Senhor Deus, que venha impedir o teu espírito de ministrar ao nosso espírito, Senhor. Toda voz contrária, tudo que possa vir para atrapalhar, Senhor Deus, nós dizemos pare em nome de Jesus e nós declaramos a nossa alma, que a nossa alma nesse momento se aquiete para estar aos pés de Jesus, assim como a Maria fazia, Senhor Deus. Ela sentava aos pés de Jesus para ouvir o que ele tinha a dizer e Jesus falou, Pai, que ela havia escolhido a melhor parte. E nós queremos, nessa 1 hora que estaremos juntos, Senhor Deus, estar sentado aos teus pés, Senhor, e ouvindo da tua ministração em nossas vidas. Que o Senhor fale, que o Senhor complete, que o Senhor use, Senhor Deus, a minha mente, a minha boca para falar aquilo que está no teu coração, para aqueles que estão ouvindo, Senhor Deus, e que vão ouvir essa mensagem, Pai. E me perdoa, Senhor Deus, por não conseguir, Senhor Deus, por algum momento não conseguir passar exatamente a tua palavra, o teu ensino, e a minha oração é que o Senhor complete, Pai, em cada vida que ouve aquilo que o Senhor tem para falar com cada uma vida em particular, Pai. Em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, com os ouvidos espirituais abertos ao Teu comando, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E vamos nós para 2 Coríntios 6, que é um estudo muito interessante. Apresentação de slide do primeiro.
Então, eu botei um resumão aqui nesse primeiro slide a respeito do que diz esse capítulo 6 do livro de 2 Coríntios. Paulo nos apresenta como cooperadores de Deus. Então, logo no comecinho ali do capítulo, a gente vai ver o apóstolo Paulo nos apresentando como cooperadores de Deus. Ou seja, nós trabalhamos junto a Deus, trabalhamos com Ele. E aí vale uma reflexão também que Deus conta, né, com esse trabalho, a nossa cooperação, e também ao contrário, né, nas vezes em que a gente se apresenta como cristão às pessoas e a gente não coopera, né? Porque nem sempre a gente atinge esse propósito que o apóstolo Paulo fala nesse capítulo com as nossas vidas, né? E a gente precisa refletir um pouco sobre isso. Será que estamos sendo realmente no nosso dia a dia cooperadores de Deus, né? Por isso, o apóstolo Paulo apresenta quais as adversidades que ele tem suportado por amor a Jesus Cristo. Então, a gente também vai perceber o apóstolo Paulo falando de alguns problemas, né? De algumas coisas que ele passa na vida dele e que ele passa por cima e que ele vai adiante por amor à obra de Cristo. Então, é uma coisa também que a gente vai estar refletindo sobre isso. Hoje eu mandei um versículo de bom dia, falando assim: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Eu acho muito interessante. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Aí vem, pelo contrário, se o inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Isso está em Romanos 12, 18 e 20. Então, a gente é cooperador de Deus, né? Fazendo aquilo que Deus conta com a gente para fazer. E o maior disso tudo, eu acho que está nesse Romanos 12, sabe? Se possível, no que depender de vós, tende paz com todos. Por que se possível? Porque nem sempre depende da gente somente a paz, né? Às vezes a gente quer a paz, a gente está ali, né, ali no nosso dia a dia, buscando a paz, mas às vezes a pessoa ao nosso redor não quer ter paz, quer briga, né? Mas aí a palavra vem e nos dá essa direção. No que depender de você, tende paz. Tende paz. Faça a sua parte. E deixa a outra parte com Deus, né? Deus, em vários momentos, fala que ele toma para ele, a vingança é dele, né? Mas no que depender da gente, a gente tem a paz. Essa é a direção de Deus. Aí, continuando aqui no resumo desse capítulo, fala assim: mas o apóstolo Paulo deixa claro que, embora enfrente muitas coisas, recomenda aos irmãos que a suportem por causa de seu valor inestimável. A gente vai estar conversando sobre isso. Por fim, ele aconselha aos coríntios a manterem-se puros. Devemos abandonar o jugo desigual com infiéis. A gente vai ver o que é isso, abandonar o jugo desigual com infiéis. O que o apóstolo Paulo está falando sobre isso? Devemos abandonar as práticas mundanas, ambientes mudanos e muitas pessoas mudanas, né? Então, a gente vai ver sobre isso hoje no nosso estudo. Começando lá no versículo 1, que vai do 1 até o 3, o título desse versículo é Cooperadores de Deus. Você já se imaginou sendo cooperador de Deus? Aí ele começa assim, o versículo 1, falando: e nós, na qualidade de cooperadores com ele,
também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Então, Paulo está falando assim, eu, né, sou cooperador de Deus na obra dele. E ele conclama a gente a ser imitador dele. Ele fala, sejam meus imitadores. Então, o que o apóstolo Paulo está falando, para a gente ter noção de que nós somos cooperadores de Deus. Gozado que eu sempre dei muita importância ao meu testemunho. O que é testemunho? É a minha vida, né? No dia a dia, o que eu falo, o que eu faço, o que as pessoas veem, as minhas atitudes. Eu sempre dei muita importância a isso, porque eu sei que enquanto eu estou cuidando disso, preservando, fazendo o que a palavra diz para fazer, eu não estou manchando o evangelho. Mas hoje, estudando esse capítulo, eu fiquei pensando assim, tem duas opções para a gente. Ou a gente coopera para o bem, ou a gente coopera para o mal, né? E aí, eu sei que na sua mente, se você for parar para pensar, você deve ter conhecido, passado pela sua vida, ou você viu aí na TV, ou ouviu dizer alguma coisa de alguns que se apresentam como cristãos, mas não estão cooperando com o evangelho. Quando você olha a vida assim, você fala assim, meu Deus, tá manchando o evangelho. Não está fazendo o que o evangelho pede para fazer, né? A esses a gente não pode imitar, mas a palavra ela insta para que nós sejamos cooperadores de Deus no Evangelho. E aí a gente pode pensar assim: de que maneira eu posso cooperar com Deus, com a minha vida, né? Aonde eu vou, o que eu faço, eu preciso ter essa consciência que aquilo que eu faço pode estar cooperando com Deus para o bem, para a pessoa olhar assim e falar assim, eu quero isso na minha vida, eu quero ser isso, né? Ou então a pessoa sair falando mal do evangelho. Nossa, fala que é cristão, que é tudo, olha como é que se comporta, olha como é que fala, olha o que faz, né? Então, é uma coisa aí para a gente pegar como reflexão em nossas vidas, sabe? Eu tenho sido cooperador de Deus para o bem ou para o mal. E aí é uma escolha pessoal, né? Cada um de nós é que decide o que tem feito e o que deseja ser, né? Aí o versículo 2 diz, porque ele diz, aqui está falando de Deus, né? Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eu peguei aqui onde é que está essa referência bíblica, né? A respeito de Deus ouvir, Deus considerar a nossa vida, o nosso pedido de socorro. E na palavra tem várias passagens onde Deus se volta para ouvir a oração, o pedido de socorro, para estar com o povo dele para a salvação, né? E eu também gosto de pensar assim, eu tenho algum momento na minha vida em que eu gritei por socorro a Deus e me senti acolhida por ele, sabe? Porque o nosso Deus é um Deus que a palavra dele fala que ele não está surdo, né? Ele está atento ao que acontece conosco. Então, se você teve essa experiência aí de ser ouvido por Deus num momento difícil, é essa palavra aqui que está sendo falada nesse versículo 2 aqui. Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. O dia da salvação é o dia em que eu declaro que eu
aceito o que a palavra pede, aceito o convite de Jesus para seguir a Ele, para obedecê-lo, para buscar na palavra dele a respeito das minhas atitudes. O dia da salvação é o dia que eu falo assim, eu aceito, né? E esse é um tempo, esse é o dia da salvação, né? Cada dia pode ser o dia da salvação na vida de alguém, né? 3, não dando nós, o apóstolo Paulo está falando dele aqui, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Olha a importância que o apóstolo Paulo dá ao testemunho de vida dele para que a vida dele não seja escândalo, não tenha nenhum motivo de escândalo, para que o trabalho dele, o ministério dele não seja censurado, não tenha motivo de censura. É claro que a gente sabe, queridos, que unanimidade a gente não vai encontrar aqui na Terra, não encontraremos. Se a gente lembrar assim, do que foi a vida de Jesus, Jesus caminhou como ministério, pregando o evangelho durante 3 anos, os últimos 3 anos de vida dele foi caminhando e pregando. Muitos iam perto dele e iam acusando-o de alguma coisa, né? Então, quando alguém acusa e a gente está fazendo o que é correto, o que a palavra fala, eu não posso fazer nada com isso. Eu tenho que entregar essa situação para Deus e continuar. Mas a minha vida, no meu particular, eu ali com Deus, eu com as minhas atitudes, eu tenho que levar em consideração que eu estou sendo um cooperador do Evangelho de Deus aqui na Terra. A gente nunca vai ter aceitação total, 100% das pessoas vão gostar, vão estar de acordo, não vão questionar, não existe isso. Mas eu preciso caminhar imitando, o meu padrão é a vida de Jesus, é imitar a Jesus. Nem sempre eu consigo. Naquilo que eu não tenho conseguido, eu volto um pedacinho, eu coloco isso diante de Deus em oração, eu procuro consertar, eu confesso a Deus, me arrependo e continuo seguindo, porque o meu propósito é um só, ele não muda. Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo atingir esse padrão de excelência, mas eu continuo, como é que o versículo? Prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Eu não desisto, eu continuo nessa caminhada, né? E aqui eu achei muito lindo isso, já no versículo 1, o apóstolo Paulo colocando como cooperador na obra de Deus. E, ei, você é um cooperador na obra de Deus. Está sendo um bom cooperador ou não, né? E a gente precisa, a cada passo, né, a cada dia, assim, a gente fazer essa reflexão, né? De que temos sido, como temos passado para as pessoas à nossa volta, com quem a gente encontra o verdadeiro evangelho, né? O padrão de cristão, ou a gente está o tempo todo envergonhando, né? A gente precisa fazer essa reflexão na nossa vida. Versículo 4, ele continua nessa avaliação da vida dele, conversando com o povo lá de Corinto, né? Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Olha que interessante o padrão dele, né? Ele fala assim, em tudo,
nós nos recomendamos, nós passamos para o povo que a gente realmente é ministro de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Olha que apresentação, olha que defesa que ele fala da vida dele, né? Em tudo, ele fala assim, em tudo. Eu recomendo a mim mesmo, o meu trabalho, Coríntios, em tudo, em tudo. Não me envergonho, porque o apóstolo Paulo dá aqui um resumão da vida dele aqui para os coríntios, falando que todas as coisas que ele fez ali, tudo que ele colocou como testemunho, o trabalho dele, em tudo, ele fez como um cooperador de Deus, como ministro de Deus, e que nada tem do que se envergonhar. Interessante. E a gente sabe, pela vida dele, a gente sabe que realmente isso tudo aí aconteceu, aflição, privação, dado como morto, açoites, prisão, ele passou por tudo isso, ele passou por tudo isso, mas não envergonhou o evangelho. Então, ele está falando assim, eu posso recomendar-me em tudo, em tudo. Em tudo eu fiz para vós outros, para vocês, Coríntios. Para quê? Por que que ele abriu mão da vida dele, abriu mão da vontade dele? Eu fico pensando assim, sem descanso, o tempo todo, atendendo, orando, havendo cura, pregando evangelho, aceitando açoites, sendo aprisionado. Para que isso tudo? Ele fala pelos coríntios, mas há um alvo maior, que é ser cooperador de Deus com a vida dele. Eu fico pensando assim, que entrega. Porque às vezes a pessoa vê a pessoa ali, ela não sabe como está a vida da pessoa, ela não sabe quais os problemas que a pessoa está passando, ela não tem noção do que está acontecendo na vida da pessoa. E eu não sei você, mas tem dias que a gente não acorda de bom humor. Tem dia que a gente não está bem para responder com alegria, com amor, com paciência, com longanimidade. Eu não sei você, mas é a vida, é assim, né? E quantas vezes você passa por cima do seu sentimento, né? E você responde com amor.
E você aceita andar mais uma milha, né? Aceita comer mais 1 quilo de sal com a pessoa. E ele fala, ele fez isso com ofensivas, né? Com ofensa, com desonra. Ele continuou nesse trabalho e tudo em prol do Evangelho, dele ser embaixador de Cristo aqui na Terra, cooperador de Deus. Ele abriu mão da vontade dele, do desejo dele, às vezes das necessidades pessoais dele, em prol do Evangelho. Ele fez isso. E ele fala, em outro momento, ele fala assim: em nada fui pesado para vocês. Em nada. Nada. Eu não pesei nada, eu não usei vocês para nada, eu não usurpei de nada de vocês para fazer isso. Em nada eu fui pesado. E tremendo esse testemunho. Pregando o evangelho com a vida dele, se doando, se entregando, abrindo mão da vida pessoal dele em favor do evangelho, né? Para ser uma boa testemunha de Cristo ali, com esse povo aí, o povo de Coríntios. A gente sabe que ele fez isso com outros povos também, por outras cartas que ele escreveu, a gente sabe que ele fez isso. Ou seja, o padrão de vida do apóstolo Paulo era pregar o evangelho de Jesus Cristo com a própria vida dele. E ele cumpriu isso até o final. Ele cumpriu isso. Continuando, versículo 12. Agora ele vai falar a respeito de jugo desigual. 12. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Não tem um limite, né? Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Na sua Bíblia está dilatai-vos, está como? No versículo 13. Crescei, né, também vós, alargai, né, alargai, como justa retribuição de tudo que tenho feito com vocês, vocês também se alarguem, sabe, vão mais, alcancem mais, façam mais, sem nenhum limite, né. Aí o 14 é que vem a respeito de jugo desigual, né? Aí ele vai falar um princípio que às vezes a gente acha que é uma restrição, às vezes você pode ter ouvido falar assim, esses cristãos, eles não se juntam com as pessoas, eles ficam lá com eles mesmos, não ficam ali, né, envolvidos com todo mundo, eles escolhem as pessoas com quem eles lidam ali no dia a dia. Esses cristãos, eles são nariz empinado, e agora a gente vai estar diante do que a Bíblia fala sobre o nosso proceder com aqueles que não confessam a Cristo como seu Senhor. Aqui é uma instrução. E aí o apóstolo Paulo vai pegar uma figura de jugo, né? É aquele do negócio, boi, né? Do boi. É a canga. É a canga, né? O Roberto está aqui falando para mim, me ajudando, da canga, né? Que é o nome, eu não sei se vocês já viram,
na agricultura, às vezes eles colocam 2 bois e no pescoço, assim, botam 2 bois puxando uma carroça, puxando um arado, né? Eles botam um negócio de madeira no pescoço dos dois e vão puxando o boi vai puxando aquele arado e o arado vai cavando a terra para a plantação. Então é um serviço muito pesado para um boi só. Um boi só. Então eles botam a canga e o peso fica dividido, fica igual. Igual. O trabalho é igual. Eu devia ter posto aqui uma figurinha, né? Aqui. Então, quando coloca esses bois no mesmo tamanho ali, né? Fica igual e a força é distribuída tanto para um quanto para outro de maneira igual. Então, quando tem um mais alto que o outro, o mais alto ele acaba carregando um peso maior do que o menor. Então, o apóstolo Paulo foi lá na prática para falar de um princípio de Deus a respeito de jugo desigual. E ele vem com esse princípio para que a gente entenda exatamente o que quer dizer isso. Ele fala assim: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Quem são os incrédulos aqui que ele está se referindo? Aqueles que não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, né? Aqueles que seguem uma outra coisa, né? Aí ele fala assim: não se ponham em jugo desigual, não fique junto para vocês caminharem junto, que vocês estarão em jugo desigual. Estará um carregando um peso maior que o outro. O que ele quer? O que ele está chamando, né? Igual com igual, né? Para que seja o peso distribuído de maneira igualitária. E ele continua com esse conceito lá da canga com o boi, ele traz para a nossa vida. Aí ele bota assim: porquanto que sociedade. Então a gente já está sabendo que ele já não está falando mais do boi lá puxando, né? Ele já foi para a vida normal da pessoa. Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Então, ele já pegou aqui essa ideia lá, a figura do boi puxando a canga, para não estar em jugo desigual, tá o mesmo tamanho. Ele vai traz para a vida da pessoa e ele passa um princípio. E eu estou tentando lembrar, e a Adalberto vai me ajudar aqui do ditado, né? Quem se junta com o porco, farelo come. Mas tinha outro também, com lama também. Tinha um outro também que eu não lembro. Me diz com quem anda. Me diz com quem anda. Vovó falava muito isso. Que te direi quem és, né? E da onde surgiu essa sabedoria popular para passar, né? Eu peguei de vó, né? Eu não sei se você já ouviu isso em algum momento da sua vida, mas são sempre os antigos passando para os mais novos. Essa sabedoria popular, ela saiu desse princípio bíblico aqui. Por que que apóstolo Paulo está falando e chamando a atenção dos coríntios para eles terem cuidado em caminhar junto com o incrédulo, fazer sociedade com o incrédulo, até casamento, sabe? Em outro momento, acrescenta casamento aí, de estar junto. Por quê? Porque não dá liga. Não dá liga. E a gente precisa prestar atenção nisso. A gente precisa prestar atenção. Por quê?
muita coisa a gente fica livre, a gente não é livre, fica liberto assim de problemas que podem se tornarem grandes problemas quando a gente observa esse princípio. Eu vou falar um negócio aqui, mas você vai ouvir e ficar atenta aí, guardar e, sabe? Guardar no seu coração. Até com o cristão a gente tem que tomar cuidado. Até com o cristão. Isso eu falo de experiência própria. Aí eu posso chegar lá para o outro lado e você me perguntar assim, mas Gil, então a gente não pode conversar? A gente não pode ficar numa festa, não pode trabalhar junto com o incrédulo, com o não cristão? Não, o apóstolo Paulo não está falando sobre isso. Ele está falando daquela junção, daquele andar junto, caminhar, para que eu não pegue também princípios de lá, sabe, do outro lado, e traga para a minha vida. E ele está falando também a questão da aliança. Que é o associar-se, né? Que é o associar-se. A pessoa, se ela botar uma empresa ali, o cara tem dinheiro, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, eu só vou entrar com isso, vou entrar com aquilo outro. É cristão? Não, então cuidado, porque ele pode estar fazendo uma porção de coisa errada. Pode lá, fazer uma porção de coisa errada. E Deus não vai estar. E você está lá no meio, você está lá bem inocentão, você não quer, e tem um momento em que é sócio, não tem como. Você está lá no meio. E deixa eu te falar, a parte da justiça. A parte da justiça é que se o seu nomezinho está lá na sociedade, você vai pagar junto. Sim. O juiz vai lá, olhar lá no contrato, ele vai ver os nomes que estão lá. Então, às vezes, a pessoa que está ali junto e você faz sociedade, você não fez a coisa errada. Só que para a justiça, como você é sócio, você está junto. Não importa se... Ah, mas eu estou inocente. Não, mas lá no contrato, lá está o seu nome juntinho ali. Então, também pega, sabe? E a comunhão. Você ter uma... O que é comunhão? É andar junto, gostar. É andar junto. E sentar na mesa. E às vezes, numa certa hora lá, ele gosta de ouvir umas músicas igualzinho da turma da Bahia, que louva lá o santo, tudo aquilo ali, você está ali... Fica até constrangido, né? Mas gostando. Ou gosta, né? A música é bonitinha. Eu gosto, assim, de pensar em comunhão, ter os mesmos alvos, o mesmo Deus, sabe? O seu alvo de vida ajuda o mesmo, tá junto. E às vezes, assim, por estar junto, por caminhar junto, de repente a gente pode, sabe, se contaminar. E muitas vezes a gente pensa assim, não, mas eu estou andando junto, eu estou mostrando Deus, não sei. Às vezes você precisa estar bem fortalecido dentro de você para você poder contagiar outro e não ser contagiado. Então, Gil, mas Jesus andava ali no meio das prostitutas, no meio dos bêbados, no meio dos doentes, mas você não vê em nenhum momento Jesus sendo contaminado com esse tipo de coisa. Ele ia lá, ele pregava, ele mostrava Deus àquelas pessoas, mas ele não se contaminava com aquele pecado. Ou seja, ele não pecava, ele não imitava o pecado. Ele mostrava Jesus. E isso é uma missão nossa.
por isso que a gente precisa entender bem o nosso papel com os incrédulos. A gente não tem que viver só lá na igreja, só ficar junto, só sair junto. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando em jugo desigual. É carregando a canga, um está numa altura diferente do outro. É caminhada. Caminhada. Jugo desigual aqui se refere aos dois bois ali puxando e uma altura diferente da do outro. Então, é na caminhada. Eu posso estar andando, caminhando ali, falando, mostrando, mas eu não caminho, eu não vivo junto, eu não, ai, sabe, assim, compartilhar muitas coisas de Deus. Às vezes você vai falar uma coisa de Deus com a pessoa que não entende de coisa de Deus, eu tenho até um certo cuidado para falar, porque às vezes a pessoa nem entende de coisas espirituais. Aí eu tento assim explicar com um jeitinho mais fácil, mas tem coisas que não vai entender. Não vai dar liga, sabe? Então, não vos ponhais em jugo desigual com o incrédulo. O que a palavra crente quer dizer? Crente é o que crê. Aí a palavra de Deus fala assim, crê, até o diabo crê, né? Mas aqui, quando a gente fala crente, é crer em Deus, tá? A gente está fazendo essa diferenciação aqui. Então, não vos ponhais em julgo desigual com aquele que não crê. É difícil você ter comunhão com quem não crê. Mas aí você vai viver numa... Como é que é? Que fala? Redoma. Uma redoma? Não, você tem que mostrar o evangelho para as pessoas. Mas aquela caminhada de jugo, sabe? Jugo igual, você precisa pensar. Cuidado, você é sal, você é luz. E o sal, ele precisa salgar. A luz, ela precisa clarear. O sal vai salgar onde não tem sal. A luz vai clarear onde não tem luz. Sabe? Salgar só serve para ser pisado. Só serve para ser pisado. Então eu preciso, isso é uma linha muito fininha, sabe? Mas a gente precisa prestar atenção. Onde eu estou caminhando, com quem eu estou caminhando, essa pessoa, o que ela está querendo da vida, sabe? Qual o propósito de vida dela para caminhar. Ah, Gil, então não posso andar, não estou falando isso não, estou falando de caminhada. O que essa pessoa quer da vida para caminhar com você. Não é de você encontrar e dar um alô, oi, não estamos falando disso não. A gente está falando de caminhada, sabe? E a gente precisa prestar atenção com quem a gente caminha. Às vezes a gente está achando que essa pessoa que a gente está caminhando, ela quer o bem, ela está junto e não está. Então eu preciso prestar atenção. Esse é um bom conselho. 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Ele continua falando da diferenciação. Deus, ele não aceita outros deuses. Ele fala assim: eu sou o Deus, e fora de mim, zeloso e ciumento. É só ele. Ele não aceita dividir a glória dele com ninguém. Aí o apóstolo Paulo está falando assim: que ligação tem com esse Deus aí da Bíblia e com os outros ídolos? Não tem.
Aí ele fala assim, porque nós somos santuário do Deus vivente. Então ele fala, que ligação tem o santuário de Deus com os ídolos? Nenhuma. Aí ele continua com uma verdade tremenda. Ele fala assim, nós somos os santuários de Deus vivente. Então, se a gente é santuário, a gente não pode ter ligação com ídolo. Aí ele cita o que diz a palavra, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eu serei, vou habitar, vou caminhar com eles, vou andar com eles, vou estar junto com eles. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Aí 17, por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Esse separar, no original, no grego, quer dizer santo, santificar. O que a palavra santificar quer dizer? Quer dizer separar, se afastar. Não pode ficar muito junto. É aquele conselho lá dos avós, né? Não fica caminhando, senão você vai ser cotado com eles lá. Por isso que os nossos pais falavam assim, não fica andando junto com fulano, não serve para andar com você, separa. É essa ideia aqui. Senão daqui a pouco está praticando as mesmas Senão coisas. está fazendo a mesma coisa daqui a pouco. Diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Deus é santo, e importa que aqueles que o amam, que o adoram, seja santo também. O que quer dizer santo? Agiu. Eu cresci falando que santo era aqueles, os apóstolos, então santo é São João, São Paulo, São Pedro, esse que é santo, tá. Mas a palavra de Deus fala que é santo aquele que é separado. Então, assim como o São Paulo se separou, o São João se separou, o São Pedro se separou, também há uma direção para mim. Agiu separada. Agiu tem que ser santa, tem que se separar, tem que se retirar do meio. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, o que Deus fala para mim, para Gil? Fala assim, ó, se separe. Se separe. Não fica muito misturada lá na muvuca, não. Gil, se separa. Eu vou botar o versículo 1 do capítulo 7. Fala qual é o versículo 1 do capítulo 7. Tendo, pois, os amados tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza. De toda impureza. Que vai ser o versículo que a gente já vai começar na próxima semana. Então, santidade no temor do Senhor. Então, Deus fala o que para a gente? Se purificar. Fala para a gente ser santo. Ai, Gê, esse negócio de santo, fica assim pensando, santo quer dizer separado. Aquele que quer, por cima, se aproximar de mim, que seja santo, porque eu sou santo. Porque eu sou santo. Aquele exemplozinho lá dos pais que estão saindo para o casamento, estão lá com a roupa de gala lá, e vão para o casamento, aí chega o filho que estava brincando lá no quintal, mexeu com lama, mexeu com tudo, e vem correndo para abraçar os pais, e os pais naquela hora ali, com vestido de gala, falam, não, com toda vai sujar, vai me sujar tudinho, a gente já está arrumado para sair, a gente está limpo, santo, separado. Santo, a gente tá limpo. Não dá para você chegar aqui e agarrar a gente. Depois de tomar banho, dá. Aí a gente precisa se separar. Por que a gente precisa se separar e se purificar? Porque o nosso Deus é santo. E não dá para chegar perto dele sujo. O que a sujeira aí significa? Pecado.
Então, para eu chegar perto de Deus, eu preciso estar limpo. Então, toda vez que eu vou me aproximar de Deus, na minha cabeça tem que estar assim: como é que foi meu dia hoje? Como é que foi meu momento? O que está fazendo? Me arrependo, confesso, fico limpo novamente, me achego a Deus e recebo o abraço dele, porque ele é santo. Eu tenho que pensar que o Deus a quem eu sirvo, ele é santo. E ele me quer santa também, o tempo todo. E esse é o alvo nosso. Esse é o alvo que a gente tem para buscar, para alcançar, alvo de sermos santos, porque o nosso Deus é santo. Então, isso aí é alvo. Ai, mas não tem hora nenhuma, Gil, que tem sujeirinha aí? Tem hora que tem sujeirinha. Tem hora que tem sujeirinha. E eu preciso me achegar a Deus e falar: Senhor, sujou aqui, Senhor, sujou. E não quero estar suja, eu quero estar limpa, sujou. E aí Deus fala na palavra dele que quando há essa sujeira, eu chego diante dele, eu confesso a ele que sujou, sabe? Para ele limpar. E ele fala que quando eu faço isso diante dele, ele me limpa e eu fico branca como a neve. E isso não tem assim, quantas vezes por dia eu posso fazer isso? Quantas vezes eu senti que eu sujei. Mas o meu alvo, minha direção de vida é buscar estar limpa, buscar estar junto de Deus, buscar em todo momento eu poder chegar perto dele, sentar no colo dele, ser abraçada por ele, e não suja lá da lama que eu estava brincando lá. Mas se caso eu me suje, eu me arrependo, confesso e chego novamente diante dele e posso sentar no colo dele. Gil, e quando eu me sujar e nem souber que me sujei? A palavra diz que o Espírito Santo de Deus vai me incomodar e mostrar que eu fiz um negócio que não foi legal. E aí eu vou, confesso, me arrependo. É o Espírito de Deus que fala conosco a respeito das coisas que a gente faz que não foram legais. E aí a gente conserta e continua a caminhada, porque o nosso alvo principal é Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. 20, 29 em cima. Amém, Senhor. No mesmo capítulo, falando a respeito de sermos cooperadores teus, Senhor Deus, e vem essa instrução tão séria e às vezes tão difícil da gente entender no nosso dia a dia, que é para a gente não caminhar junto, não ter comunhão com aqueles que não têm comunhão contigo, né? Caminhar buscando aqueles que têm comunhão com o Senhor, e às vezes fica até difícil da gente entender como é que a gente vai testemunhar do Senhor se a gente não está caminhando junto, né? Mas a gente pode entender, Senhor Deus, que é aquela caminhada, aquela comunhão, não é só aquele encontrar-se, cumprimentar, conversar, não é disso que o apóstolo Paulo está falando na palavra, ele está falando de caminhada, de andada mesmo, de estar junto o tempo todo. Senhor, que a gente entenda, Senhor, dentro de nós, essa diferença, porque a gente não pode se afastar do mundo, não pode se afastar das pessoas, porque a gente tem que mostrar o Senhor às pessoas, mas que a gente entenda que a comunhão, a verdadeira comunhão, essa caminhada firme, forte, de andar, de orar junto, de conversar das coisas tuas, Senhor Deus, isso é reservado, né?
não é com todo mundo que a gente pode falar, mas que o Senhor nos dê sabedoria no nosso dia a dia. Fortaleça, Senhor, o nosso testemunho, para que a gente possa mostrar o Senhor àqueles que não te conhecem, que possa falar do Senhor para aqueles que nunca ouviram o Senhor, mas que a gente busque a verdadeira comunhão, Senhor Deus, com aqueles que estão no mesmo alvo que a gente, estão querendo o Senhor, estão abrindo mão de suas vidas para estar junto contigo, para pregar a tua palavra, Senhor. Traga para nós, Senhor Deus, essas pessoas que amam o Senhor acima de todas as coisas, que querem agradar, Senhor Deus, ao Senhor com a vida delas, ó Pai. A gente precisa ter, Senhor Deus, em volta de nós, essas pessoas que te amam acima de todas as coisas, essas pessoas que dão importância à tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor Deus. Traga para perto de nós os amigos verdadeiros, Senhor, os amigos que têm o mesmo alvo que a gente, ó Pai, em nome de Jesus, e que a gente não se esqueça, Senhor Deus, do que a palavra, o apóstolo Paulo falou sobre os incrédulos, aqueles que não creem em Ti, que eles possam estar em nosso coração, nas nossas orações, Senhor Deus, que eles possam, Senhor Deus, não serem esquecidos de nós, que a gente possa amá-los, que a gente possa, Senhor Deus, ser útil também na vida deles, ó Pai, e quando puder, Senhor Deus, que a gente possa também falar do Senhor a eles, que eles possam também um dia chegar no dia da salvação também para a vida deles, ó Pai. Nos ajuda nisso, Senhor, nos ajuda a pregarmos a Tua palavra, sem sermos chatos, sem sermos, Senhor Deus, aquelas pessoas que a pessoa se afasta, que não quer estar perto da gente. Traz simpatia, Senhor. A palavra diz ali que no começo ali do cristianismo, os cristãos viviam em comunhão todos os dias. Eles partiam pão, eles celebravam juntos, e o Senhor ia atraindo aqueles que não participavam ali daquele começo, só ia atraindo através da simpatia desses irmãos. Então, eu sei, Senhor Deus, que o Senhor pode usar a simpatia em nós para atrair pessoas que ainda não te conhecem e que queiram te conhecer. Então, que seja assim, Senhor Deus, em nossa vida. A gente quer ser útil, a gente quer ser cooperador do teu evangelho aqui na terra, Senhor. Nos ajuda nisso, Senhor Deus, firma nossos passos, nos fortifica, Senhor, que a tua palavra possa estar tão entranhada, Senhor Deus, em nós, que as coisas que o Senhor não gosta, a gente passa também a não gostar, Senhor Deus. Aquilo que o Senhor não quer ver, aquilo que o Senhor odeia, a tua palavra fala em abomina, aquilo que o Senhor abomina, que a gente possa abominar também, Pai. Em nome de Jesus, que a gente possa amar aquilo que o Senhor ama e possa, Senhor Deus, não gostar daquilo que o Senhor não gosta. Isso é a nossa oração, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, nossas vidas, abençoa nossa semana, Senhor. Abençoa nossa nação, passando por momentos tão difíceis, Senhor Deus, que só possa trazer sabedoria, Senhor Deus, aos que estão à frente dessa nação, Senhor Deus, o Senhor possa intervir, ó Pai. A nossa oração é essa, que o Senhor possa intervir em nossa nação, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deixa eu parar aqui a gravação. Aqui, achei.